havendo um número legal, evocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão ordinária de hoje. Convido o vereador Marcelo Siciliano a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 52ª sessão ordinária, em 7 de agosto de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, vice-presidente, e Rocal, primeiro secretário em exercício. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Leandro Lira, Renato Cinco, Ítalo Ciba, Jair da Mendes Gomes, Fernando William, Tiago Carribeiro, Wellington Dias, Inaldo Silva, César Maia, Paulo Pinheiro e Rocal. Assume a presidência o senhor vereador Fernando William. Assume a presidência o senhor vereador Rocal. Primeiro secretário. Cadê? Em exercício, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Fernando William. A convite. Encerra-se a sessão às 16h56. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira parte do grande expediente. Não há orador inscrito. O presidente franqueia a palavra. A palavra franqueada ao senhor vereador Marcelo Siciliano, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Senhoras e senhores funcionários da casa, boa tarde também. Senhor presidente, eu vou ser breve. Vou só fazer um apelo, aproveitar aqui o pequeno expediente, pedir ao prefeito e à secretária de saúde para dar uma atenção especial ao Hospital Lourenço Jorge, que realmente está atravessando por diversas dificuldades da gestão dos funcionários e médicos daquele hospital. É uma região que cresceu muito ao longo dos últimos anos e hoje tem uma deficiência muito grande nos centros cirúrgicos. Os centros cirúrgicos já estão mais do que ultrapassados a nível de qualidade e a nível de quantidade pelo número de atendimentos. E a gente precisa urgente colocar um neurologista, um cirurgião especializado em cirurgias de cabeça. Tem muito acidente naquela região. É uma das vias que hoje, pela estatística, tem os maiores números de acidentes nos últimos anos. E as pessoas estavam indo para o hospital, estava tendo aquela dificuldade de tomografia, as pessoas tinham que ser transferidas para fazer um exame no Miguel Couto, e aí tinha que ter uma UTI móvel. Graças a Deus, a tomografia e a ressonância foram religadas e foi colocado um aparelho novo lá. E agora eu faço esse novo apelo, porque realmente está muito difícil, a fila de atendimento também está muito complicada, muito acidente e a coisa está feia. Tá bom? Então gostaria de fazer esse pedido e reiterar também, nós fizemos vistoria em algumas escolas da região das Vargens e do Recreio e Jacarepaguá, especialmente nas Vargens. Houve uma promessa da Secretaria de começar as obras e, infelizmente, nada foi feito. E no período de chuva, a escola tem até que suspender a aula, senhor presidente. Os telhados da escola Frei Gaspar, especialmente, choveu, paralisa tudo e as crianças têm que ir embora para casa. Então, assim, é muito triste. No mundo de hoje, a gente vê tanta violência e eu acho que nós aqui, como representantes da população, temos obrigação de abrir os olhos do Executivo e também dar essa satisfação para a população que a gente está aqui atento e tentando lutar, mas eu acredito muito que a gente não vai conseguir melhorar o quadro de violência dessa cidade se a gente não der oportunidade para as nossas crianças. Hoje, mais cedo, eu tive a oportunidade aqui, teve uma visitação de uma escola de Padre Miguel, das crianças aqui, para conhecer a Câmara, ver como vota, ver o trabalho dos vereadores.
E aí fizeram uma votação simbólica do que eles queriam nas escolas, um negócio bem bacana. E aí eu entrei aqui e tive a oportunidade de interagir com essas crianças, e as diretoras vieram em cima de mim pedindo: vereador, pelo amor de Deus, aí a nossa quadra de esporte está toda quebrada, a sala de aula, o ar-condicionado não funciona, nossas crianças não têm a oportunidade de estudar com dignidade, não conseguem se concentrar, a alimentação, a cozinha atravessa por dificuldades, é azulejo caindo. Então, assim, a gente está na raiz, a gente está no básico. Se a gente não permitir que essas crianças tenham até vontade de ir para a escola, através de uma condição digna deles passarem a manhã, à tarde e poderem aprender de uma forma respeitosa, a gente não vai conseguir mudar essa violência da nossa cidade, não vai mudar nunca esse quadro. Então, eu faço aqui esse apelo também para que as pessoas responsáveis por todo esse processo que começou a ser feito, o prefeito fez diversas vistorias em várias escolas da cidade. Eu estou falando aqui em especial da região que eu vistoriei junto com o prefeito, mas eu falo de uma maneira geral, porque eu acho que isso é o mínimo que a população merece, que nós aqui que pagamos os impostos e que moramos na cidade merecemos. É o direito de ir e vir, sem o pé na lama, com dignidade, com infraestrutura, uma segurança de você poder sair de casa e voltar, e saúde e educação, acho que é o básico. Então fica aqui o meu pedido, peço com todo carinho que isso aí seja visto o mais rápido possível, porque a gente toda hora é parado na rua e as pessoas pedem, e às vezes vai chegar um momento que eles vão ficar até desacreditados por achar que a gente não está fazendo nada, mas infelizmente o vereador, ele aqui, a condição dele é fazer projetos de lei e fiscalizar o executivo. Então, através da fiscalização do executivo, a gente tem a oportunidade de caminhar pela cidade e ver realmente que tem muita coisa para melhorar. E graças a Deus eu tenho registrado tudo, tenho dado essa satisfação, mas que isso para mim também não me resolve. Eu ficaria muito feliz de poder, de uma certa forma, contribuir para que essa transformação aconteça, que os nossos pedidos sejam atendidos e a gente consiga proporcionar uma qualidade de vida digna e merecida para todas as pessoas da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, a mesa da ciência do recebimento do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento, autor vereador Dr. João Ricardo, requer à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia, em regimento de urgência, do projeto Decreto Legislativo 175 de 2019, de autoria do nobre vereador João Ricardo, que concede o título cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas, professor associado da COP UFRJ e coordenador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Dr. João Ricardo, que requer à mesa diretora a inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, o projeto de decreto legislativo número 175 de 2019, de minha autoria, que concede o título de cidadão benemérito no município do Rio de Janeiro a Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas, professor associado da COPE UFRJ
e coordenador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1217 de 2019, da vereadora Verônica Costa, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao deputado estadual Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, doutor Serginho, pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade civil carioca. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1218 de 2019, do vereador Júnior da Lucinha, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Afrânio César Pereira do Amaral. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1219 de 2019, do vereador Júnior da Lucinha, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor André Gomes de Magalhães. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1220 de 2019, do vereador Tarcísio Mota, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Sônia Lemos em memória. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Comunicação de liderança. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia para a comunicação de liderança pelos democráticos, vereador César Maia. Senhora presidente, alunos da Fundação Getúlio Vargas de Direito, na Sociedade de Debate da Fundação Getúlio Vargas, encaminharam para nós, vereadores, um texto que me parece muito importante de ser lido e refletido. Assinaram Arthur Aguiar, Isa Mota, Marco Antônio Padilha, Maria Fernanda Valadão, Mariana Santos, Rafaela Nascera e a sociedade em si, né? O texto começa dessa maneira. Nos meses de março, abril e maio, nós, alunos da FGV Direito, Rio, juntamente com a Sociedade de Debate da Fundação Getúlio Vargas, SDGV, desenvolvemos um projeto que consistiu na realização de treinamentos para debate e na participação em 5 audiências públicas. A ideia nasceu na SDGV como uma forma de preparar melhor os alunos nas habilidades de comunicação e argumentação, tão importantes no século XXI, e, ao mesmo tempo, contribuirmos para o debate público, expandindo a nossa prática antes muito restrita. Essa carta reúne algumas experiências que tivemos durante o projeto e sugestões sobre o cotidiano das audiências. Pediria a Vossa Excelência dar como lido e publicar no Diário Oficial. A presidência acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Redação do vencido. Projeto de decreto legislativo número 175-A de 2019, de autoria do senhor vereador Dr. João Ricardo, que concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão. Quórum de maioria simples, projeto de lei número 1340 de 2019,
de autoria dos vereadores Eliseu Kessler e Tiago Carribeiro, que dispõe sobre a permissão da instalação de equipamento eliminador, purgador de ar, da tubulação do sistema de abastecimento de água no ramal de entrada de residência, comércio, serviço ou indústria. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei número 432 de 2017, de autoria do vereador Renato Cinco, que regulamenta o fechamento ou transferência de unidade de ensino público ou segmentos de ensino fundamental público no âmbito do município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1031 de 2018, de autoria do vereador Zico Bacana, que dispõe sobre a isenção de multas aos condutores de veículos oficiais ou em serviço nas funções que especifica. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Dispensada a redação final e segue autógrafo. Consignando o voto contrário do vereador Leonel Brizola. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 334 de 2017, de autoria dos vereadores Fernando William e Felipe Michel, que tomba por seu interesse histórico, social, esportivo e de lazer a sede da Associação Atlética Portuguesa, localizada na Rua Haroldo Lobo, número 400, na Ilha do Governador. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Desculpa, maioria absoluta. Os painéis encontram-se liberados.
A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Todos votaram? Está encerrada a votação. Votaram sim 33 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Está dispensada a redação final e segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, quórum favorável a 2/3. Pela ordem, presidente. Peço que adie o projeto por mais uma sessão. Pela ordem, vereador Major Elitusalém. Peço adiamento por mais uma sessão, presidente. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Pela ordem, senhor presidente. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Ítalo Ciba. Obrigado, senhora presidente. Senhores nobres vereadores aí, até uma situação meia triste. Em relação aos 2 policiais militares que foram mortos ontem. O sargento Carlos Otávio Marques foi atacado em São Gonçalo, perto da comunidade Recanto das Acácias. 2 horas depois, o sargento Mário Luiz Mendonça Lopes, do BOP, foi morto em uma tentativa de assalto em Olaria. Eu pediria aos vereadores que fizessem 1 minuto de silêncio para esses 2 heróis que morreram defendendo nossa sociedade, que às vezes nos recriminam, mas com certeza esses são heróis e merecem 1 minuto de silêncio. A presidência submete ao plenário a solicitação do vereador. Pela ordem. Juntamente com o meu amigo aqui, o Ítalo Ciba. Vereador, é porque já foi solicitado 1 minuto de silêncio. Era para ser junto, que também aconteceu o Mas não caso. cabe, vereador. Tá, okay. Não cabe. Então, solicitado 1 minuto de silêncio pelo vereador Ítalo Ciba e pelo vereador Zico Bacana. Pelas mesmas pessoas? Positivo, vereador. Minha presidente. Pela mesma pessoa, não é isso, vereador? Não, é pelos policiais também que faleceram. E também ontem, um morador lá de Guadalupe, meu vizinho, Luciano Melo Costa, 41 anos. Ele fazia segurança nas lojas americanas aqui do Flamengo. Morador lá de Guadalupe, da Rua Gama. Ele estava fora da Polícia Militar. Mas talvez pela falta que existe no nosso país, no nosso município, por sangue de ser policial ou não, ele estava levando a fundo a sua vida fazendo sua segurança. Ele foi abatido dentro da loja americana, covardemente, onde 2 elementos invadiram e de imediato enceparam a vida dele, fizeram disparo de arma de fogo contra a sua pessoa e, felizmente, o amigo veio a óbito. Eu quero aqui também, junto com o meu amigo Ítalo Ciba, junto com os 2 policiais que vieram a óbito, pedir também esse 1 minuto de silêncio. Solicitar 1 minuto de silêncio pelo vereador Ítalo Ciba e o vereador Zico Bacana. Pela ordem. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, senhores vereadores, com o adiamento do PELON 28/2019, de autoria do Major Elitusalém, ao qual, inclusive,
eu votei favorável e votarei favorável em outros momentos, a gente vai passar agora para a votação do adiamento ou não do projeto de lei número 20, 2017, protocolado pelo vereador Ottoni de Paula, hoje deputado federal, mas que foi incluído pelo nobre vereador Paulo Messina na ordem do dia, e ele está em votação. Eu não posso fazer encaminhamento de votação no adiamento, não está previsto no regimento. Pedi-se pela ordem para fazer um apelo aos senhores vereadores, vamos votar esse projeto. Nós estamos em pleno agosto lésbico, que é um mês que a gente discute, inclusive, parte dessa pauta LGBT. É um projeto positivo, construído, inclusive, por um pastor, portanto, na zona de diálogo entre a perspectiva de que a gente possa ter um programa de acolhimento para vítimas de LGBTfobia. Acho que é um projeto numa pauta positiva para esta Câmara, que possa atender pessoas vítimas de violência, reconhecendo o excessivo número de assassinatos, agressões, grande parte deles causado dentro de casa, portanto, dessas vítimas para os quais um programa como esse da Prefeitura seria não um privilégio, como alguém ao dar parecer contrário falou aqui, mas uma política pública de promoção de equidade dentro da própria Prefeitura do município do Rio de Janeiro. E eu acho que neste momento, diante da questão, inclusive, na necessidade sobre isso, da possibilidade desse projeto ser um marco, inclusive, nessa Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, demonstrar que ela está olhando para o conjunto da sociedade, como a gente faz em outros momentos, eu queria solicitar aos senhores vereadores que a gente pudesse deixar votar o projeto. E aí quem fosse favorável ao projeto, vota favorável. Quem é contrário ao projeto, vota contrário. A maioria decide, como é de bom tom para a democracia, mas vamos deixar o projeto ser votado para que a gente possa discutir de fato se há uma política pública que a gente indica para a Prefeitura como uma política pública de interesse ou não da maioria dos vereadores aqui presentes. Precisamos avançar nessa questão. Não é possível que a cada momento que uma pauta LGBT chegue nesta casa, ela seja sequer debatida, porque a gente não consegue fazer o debate como ele deve ser feito. Esse projeto já esteve para ser votado antes do recesso, não foi. Ele tem sido tentado adiar seguidamente, foi na última sessão e agora será votado o requerimento de adiamento antes dele voltar à discussão. Eu tenho uma série de dados que justificam a existência de um programa como esse, que existe em outros lugares do Brasil, para que a gente possa debater e refletir, e para que possa, pelo menos, fazer com que o projeto seja aprovado ou rejeitado, a depender da posição de cada vereador aqui. Mas vamos deixar o projeto ser votado, não precisamos ficar adiando, para a gente não fazer o debate sobre um tema importante. Ele não é mais ou menos importante do que nenhum outro, mas ele é um tema importante na nossa sociedade e para o qual a gente sabe, temos posições diferentes aqui. Vamos expressar essas posições diferentes, não diante do tema como um todo, mas diante deste projeto específico, que, na minha opinião, é uma boa política pública a ser implementada pela Prefeitura. Portanto, deixemos o projeto ir a voto, ainda mais num mês em que parte da comunidade LGBT reivindica e apresenta a possibilidade da sua própria visibilidade de políticas públicas. É uma pauta positiva para a nossa Câmara, que eu insisto, vamos deixar votar o projeto do nobre vereador Ottoni de Paula. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhora presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação, uma sugestão à mesa diretora em relação à organização dos horários das CPIs nessa casa. Hoje nós tivemos... Eu aguardo. Por favor, vereadora. Hoje nós tivemos 5 reuniões,
sendo 4 CPIs e uma reunião com o presidente e o secretário de Fazenda. Quando, na verdade, vários dos membros das CPIs faziam parte de mais de uma CPI. Não poderiam estar participando de todas ao mesmo tempo e muito menos acompanhando os trabalhos da Secretaria de Fazenda junto à presidência da Casa. Então, eu sugeriria que observassem os membros das comissões para que, ao marcarem essas reuniões, pudessem ser colocadas ou alertados aos senhores presidentes das comissões da situação inoportuna de todo mundo estar participando. E aí nós tivemos que estar nos dividindo em várias reuniões ao mesmo tempo, não podendo ter a atenção focada para um único tema. Eu mesmo fiquei 15, 20 minutos, um pouco em cada uma delas, perdendo todo daquilo que estava sendo tratado. Mas, ao mesmo tempo, senhora presidente, é preciso registrar que essa casa tem produzido bastante. E o exemplo disso foi o dia de hoje. Os senhores vereadores estão focados e dedicados a participar, a fiscalizar, a contribuir, a propor as questões importantes para a cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que caberia a essa casa também uma divulgação específica de todos esses trabalhos que estão sendo realizados. A exemplo da CPI das enchentes, hoje, e tem sido assim em todas as outras, os técnicos dos órgãos que têm participado dessas CPIs têm trazido grandes contribuições, têm feito uma apresentação extremamente importante, têm trazido questionamentos e esclarecido questões importantes para a cidade, o que está tendo desmembramento da CPI com proposições importantes. Então, eu acho que essa casa está perdendo a oportunidade de divulgar todo um trabalho sério, importante, que está sendo realizado, principalmente nesses 2 últimos anos. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Passa-se a matéria seguinte em votação. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 20, de 2017, de autoria do vereador Tony de Paula, que dispõe sobre a implantação de casas-abrigo para pessoas vítimas de homofobia, lesbofobia e transfobia e da outras providências. A matéria está pendente de votação. O requerimento de adiamento da votação por 9 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelos vereadores Tarcísio Mota e Babá. Os postos de votação encontram-se liberados. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Não.
Vou encerrar a votação, hein? Só um minutinho. Nobre vereador, então, enquanto prossegue o processo de votação, eu gostaria de dar conhecimento ao nobre vereador Marcos Paulo de que houve uma decisão do Tribunal de Justiça hoje suspendendo a instalação da CPI, contrariando a decisão da juíza de primeira instância. Então, para que Vossa Excelência tenha conhecimento, foi suspensa por decisão liminar até que seja suspensa a instalação, até que seja decidido no mérito a questão da CPI requerida por Vossa Excelência. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Não cabe pela ordem. Eu só fiz uma comunicação para que Vossa Excelência tivesse conhecimento. Eu vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram-se 2 senhores vereadores, não 13 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar a presidente. No caso, a vereadora Tânia Bastos. Não há quórum para deliberar e tampouco para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.